Olá, a nossa live de hoje não podia ser sobre outro assunto a não ser a eleição norte-americana e a derrota de Trump e a vitória de Biden. Nunca uma eleição nos Estados Unidos, ao longo da sua história e nas relações mais próximas com o Brasil, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial no século XX, foi tão importante como essa. Não tanto pelo que ocorria lá, mas pelo que ocorre aqui. É sui generis isso. E por quê? Sempre houve muito receio, muita preocupação no caso brasileiro em relação aos interesses norte-americanos aqui no Brasil, né? Ao longo da nossa história, especialmente a partir, insisto, da Segunda Guerra Mundial, com aquela construção toda da Guerra Fria, com todos aqueles acontecimentos que vocês bem sabem. Porém, dessa vez, o interesse brasileiro pelo que estava ocorrendo lá era devido à aliança, não aliança, nem uma aproximação, mas uma relação de submissão, como nunca na história do Brasil republicano, mesmo em momentos complexos da história do Brasil republicano, ocorreu entre um presidente do Brasil e um presidente norte-americano. E uma submissão de livre e espontânea vontade, era um servo voluntário, né? É aquela servidão voluntária. Ele quis, Bolsonaro, ser servo do amo, ou seja, de Donald Trump. É algo assim que nós não encontramos paralelo algum na história do Brasil. Certamente, e os acontecimentos agora de hoje já mostram isso, o Trump, e nós já tínhamos comentado isso anteriormente também em outros encontros, vai tentar melar o jogo, ou seja, criar uma série de questões jurídicas, mas não vai alterar o resultado eleitoral. Em janeiro, Joe Biden toma posse como presidente dos Estados Unidos. E por que isso para nós é tão importante? É o isolamento diplomático do Brasil, algo que nós temos falado aqui durante meses, portanto, não é algo que nós estamos comentando agora, né? Mas durante meses, como o Brasil é uma espécie hoje de África do Sul na época do Apartheid, né? Um país absolutamente isolado. E a pá de cal era justamente a eleição nos Estados Unidos e a possibilidade, como ocorreu, da vitória do Partido Democrata tendo à frente Joe Biden. O que vai acontecer daqui para frente? Bem, em termos de relações internacionais, como disse anteriormente, o absoluto isolamento do Brasil. Um país isolado, vai sobrar aqui na Europa, por exemplo, né? Hungria, Polônia, né? No continente americano. Ninguém quer se aproximar do Brasil, inclusive com a posse do presidente boliviano. O Brasil não vai o presidente, não vai o vice, não vai o ministro das Relações Exteriores, simplesmente o embaixador do Brasil em La Paz. É uma medida absolutamente descortês com o país amigo do qual o Brasil tem fronteira, tem relações econômicas bastante importantes, né? E seria o mínimo da cortesia, da boa educação, o comparecimento do presidente brasileiro na posse do legitimamente eleito presidente boliviano, que foi eleito no primeiro turno com mais que o dobro de votos que o segundo colocado. Porém, isso não vai ocorrer. Então, teremos o isolamento do Brasil na Europa, o acordo com a União Europeia e Mercosul pode descartar, não vai sair. Com os Estados Unidos, as relações serão outras e, claro, com toda razão, os democratas vão ter muito receio, né, de estabelecer relações mais próximas com Jair Bolsonaro, não com o nosso país, porque no nosso país nós temos uma aliança, uma relação de aproximação com os Estados Unidos, o campo cultural, econômico, político, diplomático de muito, mas não o que fez o servo voluntário, né, Jair Bolsonaro. No Mercosul temos sérios problemas e hoje nenhum país no Mercosul ou na América do Sul, no sentido mais amplo, é amigo do Brasil. E no Oriente teremos sérios problemas, especialmente com o nosso maior parceiro comercial, a China. Isso é evidente, porque a China vai responder às sucessivas agressões de Jair Bolsonaro. Sendo assim, as eleições e o resultado eleitoral dos Estados Unidos faz com que seja o primeiro sinal mais evidente da derrocada do governo Bolsonaro. É o começo do fim, que passa pela derrota e haverá das eleições municipais nos dias 15 e dia 29, onde ocorrerá o segundo turno, né? Então, portanto, a derrota aqui, política, a derrota nas eleições norte-americanas e o isolamento diplomático e o agravamento da situação econômica, a pandemia que vai permanecer, assista a entrevista com o Dr. Gonzalo Vecina. Portanto, o cenário é muito ruim. Bolsonaro vai responder da sua forma, né? Com a radicalização. Aí caberá às instituições consagradas na Constituição de 1988 dar a devida resposta ao extremista Bolsonaro. Hoje é uma data histórica dos Estados Unidos, mas tendo em vista as particularidades da história presente,
também do Brasil. É o começo do fim do governo de Jair Bolsonaro, que eu chamo com muita razão de mandrião, um homem, um obtuso, um parvo, que foi fruto de um processo histórico complexo dessa década que está terminando, mas nós vamos virar essa página. E começou a ser virada a partir de hoje. Continuará no mês de novembro, vai se intensificar em dezembro e tenho certeza que no início do ano essa conta política vai ser acertada no campo democrático-republicano, ou seja, nunca deixando de lado a Carta Magna, a Constituição Cidadã. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, e não se inscreveu ainda, nós já temos 532 mil inscritos, se inscreve é fácil. Marco Villa, blog do Villa, Marco Antônio Villa, avise os seus amigos, suas amigas, né? Ativar as notificações, que é o sininho, colocar like no que vocês gostarem e utilizar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Não deixe de ver as novas entrevistas que nós postamos. Insisto, encerrando, hoje é um dia histórico. É o começo da derrocada de Jair Bolsonaro.